Olá, vamos iniciar a nossa live e hoje o tema vai ser Quero engravidar, por onde eu começo? Então, para as futuras mamães, quem quer engravidar por agora, quem quer às vezes num futuro, então vocês já vão estar sabendo tudo aí, como se preparar, né? Eu vou falar um pouquinho também da questão do pai também, né? Então, a preocupação não é só com as mamães, então com o parceiro também. Então, se tem algum homem aí também que vai ser papai, então fica aí também para anotar as dicas, né? Então, pega um papel e caneta na mão, seu chazinho, cafezinho, fique aqui comigo que a gente vai conversar sobre gestação, né? Então, o que a gente pode fazer aí, o que é ideal a gente fazer na parte de alimentação, na parte de suplementação, né? Então, tudo que vai impactar, né? Então, hoje estou aqui com o meu cafezinho. Aqui ainda são 4 horas da tarde, né? Então, eu brinco que aqui ainda dá pra tomar um cafezinho. Então, dependendo de onde você tá, se você tá aí no Brasil, 8 horas da noite, não me vá tomar café. Então, me acompanha com um chazinho. Então, pega aí um papel e caneta na mão. Para ir anotando, né, o que a gente vai conversar aqui sobre esse período. Qualquer dúvida também que tiver, vocês podem ir escrevendo que eu vou lendo, beleza? Então vamos conversar aí, né, sobre quero engravidar, o que eu faço, né? Então qual o período, né? Então eu quero conversar com vocês também qual o período antes é interessante a suplementação, enfim. Então, né, começando falando que sim, né, é importante sim a gente se preparar, né, fazer realmente uma preparação, né, então é um período importante e que não vai impactar somente a sua vida, né, mas a vida do seu filho também, então outra vida, né, então é um momento sim que precisa de preparação, né, e lembrando sempre nisso, né, que não impacta só, né, você, né, então às vezes no período da gestação, às vezes fica pensando às vezes muito no estético, né, e não é só isso, né, a saúde do seu bebê, né, também, né, enfim, quem tá também aqui, que já tá grávida também conta aí, tá, mas se tá pretendendo, então fica aqui comigo. Então, o que a gente pode, né, quando a gente vai falar nessa preparação da gestação, é importante a gente estar falando da fertilidade, né, então, o que pode comprometer essa fertilidade, né? Então, o primeiro passo, o que pode comprometer essa fertilidade é a desnutrição, né? Então, a má nutrição. Então, a sua alimentação vai impactar, sim, nessa fertilidade, tá? Então, como é que tá aí? Você tá com deficiência de alguma vitamina, de algum mineral? Então, a desnutrição vai ter um impacto, sim, tá? Então, sempre pensando nessa parte de fertilidade, né? O que a gente pode fazer para ajudar, né, na fertilidade. Outro ponto também é o estresse, tá? Então, quando a gente tá, né, com níveis altos de estresse, então a gente aumenta o cortisol, que vai prejudicar também na fertilidade, tá? E o que a gente pode estar fazendo aí, né, na questão do estresse? Então, fazer uma atividade física, um yoga, uma caminhada ao ar livre, terapia. Então tem um monte de coisa que pode te ajudar. Ou até mesmo, né, uma parte de suplementação, uma suplementação mais natural que pode estar te auxiliando. Então eu gosto muito de pegar nesse ponto do estresse, tá? Porque na vida que a gente leva corrida hoje, né, muito trabalho, né? Então, às vezes a gente acaba ficando nessa correria de trabalho, de 1000 coisas na cabeça, muito estresse, e o estresse ele vai afetar, sim, a tua fertilidade, tá? E ainda mais quando você tá tentando engravidar e fica com aquilo na cabeça, né? Aquela pressão que eu tenho que engravidar, então isso tudo dificulta, né? Então eu sei que a ansiedade, né, pra quem tá se preparando pra engravidar é grande, mas pensa no que você pode estar fazendo aí pra diminuir esse estresse, tá? Então, desnutrição, né, a má nutrição, estresse, que mais? E o ciclo circadiano, né? Então, como é que tá teu sono? Você tá dormindo bem? Você entra ali num sono profundo, dorme bem?
né? Então, durante o sono a gente também tem ali a produção de hormônios, né? Então, quando a gente não dorme bem, os hormônios eles ficam desregulados, tá? Juntamente com o estresse, como eu falei, né? Que afeta também. Beleza? Pra quem tá entrando agora, eu acho que eu não coloquei o título da live. Eu acho que eu esqueci de escrever. Mas a gente tá falando aqui sobre, né, quero engravidar, por onde começo. Então, para as futuras mamães aí, como se preparar, tá? Pra quem vai entrando, qualquer dúvida pode ir escrevendo. Então, a gente tem ali esses pontos ali principais, né? Então, a gente tem a desnutrição, né? Como é que tá a tua nutrição, como é que tá o teu estresse, e como é que tá o teu ciclo circadiano, tá? Então, esses 3 pontos eu quero que vocês parem para pensar agora o que você pode fazer para melhorar, que isso sim vai ter um impacto, tá? Na sua fertilidade, beleza? Então, mulher estressada, né? Tem dificuldade sim de engravidar, não tá dormindo direito, né? E um leva o outro, né? Muito estresse, trabalho, enfim, não dorme direito, isso tudo impacta, tá? E a tua alimentação, com certeza. Lembrando sempre que você tá ali se alimentando também para preparar para receber um ser, né? Impactar a vida de outra pessoa, não somente a sua, tá? Então, aumentar o consumo. Eu fui anotando aqui os pontos. Quem já me acompanha aqui nas lives sabe que eu sempre anoto os pontos aqui principais pra gente conversar com vocês realmente, né? O principal, não se perder aqui. Então, aumentar o consumo de frutas e vegetais na sua alimentação, tá? Então, isso tudo vai melhorar também na tua alimentação, consumo de fibras, né? Então, quando a gente fala em frutas, vegetais, folhas, isso tudo são fontes de fibra também, né? Além de vitaminas e minerais. Então, isso tudo é importante. Você está aumentando esse consumo de frutas e vegetais. Como é que tá o teu consumo de proteína, tá? Então, agora, realmente, se você quer engravidar, você tem que parar para pensar como é que tá a tua alimentação, tá? Então, além desse impacto, né? Na vida desse ser que eu tô falando, né? Como eu vim falando, impacto na vida de outra pessoa ali, a gente tem a questão da fertilidade também, né? Então, que vai ter ali um impacto, tá? Então, realmente, aumentar o consumo de frutas e vegetais e proteína também, tá? Então, quando eu falo proteína, não é que precisa ser uma alimentação hiperproteica, tá? Mas realmente tá ali numa quantidade boa, né? Normoproteica, tá? Então, o que eu sempre indico é consumir ali fontes de proteína em todas as refeições, né? E falando de fertilidade, a gente também tem estudos que comprovam, tá? Uma dieta mais plant-based, tá? Que ela ajuda, né? Nessa fertilidade. Pra quem não sabe, plant-based não significa que é uma dieta vegana, vegetariana, tá? O plant-based, a base dele vai ser frutas, vegetais, grãos integrais, sementes e uma quantidade pequena ali, né, menor de proteína vindo da fonte animal, tá? Então, basicamente, né, que você precisa, se você não quiser, você não precisa parar de comer carne, não é isso, mas uma alimentação rica em frutas, vegetais, sementes, isso tudo comprovado que vai te ajudar, tá? A ter mais, né, aumentar a sua fertilidade, beleza? E isso tudo lembrando, tá? Então, como a gente acaba falando o foco de mamães e tal, mas isso tudo também tem impacto também na parte do papai também. Então, tô vendo que tem uns homens online aí, então se pretende ter filho também, então os dois, tá? Então, o impacto também do teu lifestyle, né, do seu estilo de vida, também vai impactar isso, tá? Então, os dois ali. Outro ponto também é engravidar com peso saudável, né? Então, o ideal, se tem algum peso, está acima do peso, o ideal é você perder esse peso antes de engravidar, beleza? Então, isso também vai aumentar as suas chances de fertilidade, tá? Então, o ideal é você realmente engravidar ali no seu peso, né, ideal. Então, se tá acima do peso, tá? O ideal é você perder antes de engravidar. Então, por isso que eu falo, né? Então, a preparação para a gestação é muito importante, tá? Alguém online aí já é mamãe ou está tentando? Me conta aí para eu ir lendo também. Eu sei que tem homens também online, conta aí. Futuro papai, conta pra gente saber. Então, se tem algum peso a perder, perde antes, tá? Então, ali, você diminuir, por exemplo, ali, os estudos mostram 10% já do teu peso, isso vai te ajudar, tá? A aumentar a sua fertilidade, tá? Então, o ideal realmente é você
engravidar no seu peso, né, ideal, beleza? E não deixar pra engravidar e pensar, ah, meu Deus, já tava acima do peso e agora eu tenho que perder tudo, tá? Então não pensa dessa forma, tem que realmente planejar. Pra quem tá entrando agora, eu acho que eu esqueci de colocar o título da live, mas a live hoje é Quero Engravidar, por onde eu começo. A Carol escreveu aqui, eu já sou mãe. Boa, boa. Então, pretende ter mais uma? Conta aí. Então, é super importante, tá? Essa preparação. Então, pensa ali, né? Como é que tá teu peso? Você tá acima do peso? Se tá acima do peso, esse é o momento de você ideal, de você perder seu peso antes de entrar na gestação. Alinhar a sua alimentação, como eu falei, né? Aumentar fontes de frutas, vegetais, né? Consequentemente de fibras, tá? E modular aí esse estresse e o sono, né? Então, realmente, ter um ritualzinho na noite pra você dormir bem, sabe? Eu gosto sempre de colocar, né, rotinas, porque isso tudo me ajuda. Ao acordar, eu tenho a minha rotina e ao dormir também. Então, ir se preparando ali na hora do sono, tá? Então, isso é uma queixa que eu escuto sempre nas minhas consultas, né? Com dificuldade de dormir, muito estresse. Então, isso é atualidade, né? O que a gente vive. Então, muito trabalho, tudo. Então, para pensar como é que você consegue diminuir isso, tá? Pela questão hormonal, tudo como eu conversei com vocês. Então, faz um ritualzinho à noite, apaga todas as luzes, tá? Faz um chazinho de camomila, tudo pra ir te acalmando, pra você realmente, né, ter uma noite de sono tranquila, tá? E no estresse também, como eu falei pra vocês, né, de fazer uma terapia, fazer uma atividade física, que vai te ajudar ali a modular esse estresse. A Carol escreveu, não quero outro, tenho tireoide de Hashimoto e não tive problemas em engravidar. Que bom que você não teve problemas em engravidar. Que bom, super importante isso. E aí, né, a gente falando dessa coisa do ganho de peso, né, de engravidar acima do peso, eu também não posso esquecer de falar, né, que a obesidade, né, está associada a complicações obstétricas, tá? Então, não é só pelo estético, tá? Acho que o estético nessa hora é o de menos, né? Então, a gente pensar aí numa diabetes pré-gestacional, né? Numa pré-eclâmpsia, então, em complicações obstétricas que sim, a obesidade pode estar causando, tá? Então, agora é hora de olhar ali por dois, por você e pelo seu bebê que vai vir aí, né? Então, como é que você pode realmente, né, diminuir aí essas complicações obstétricas e engravidar no peso ideal é uma dessas. E agora eu quero falar com vocês o que tem que evitar, né? O que eu posso evitar, né, para aumentar a minha fertilidade? O que a gente pode fazer? E aí tem alguns erros comuns aí na vida de hoje em dia, todo mundo querendo perder peso. Encaminha para alguém que quer engravidar aí, que você sabe que quer ser mamãe, encaminha pra gente ir batendo esse papo, né? A live sempre fica gravada, mas é bem legal quem tá online que pode fazer pergunta, né? Então aproveitar aí essa maratona de live que vocês podem fazer pergunta aqui que eu respondo vocês. Então o que a gente tem que evitar nessa fase? Evitar jejum intermitente, evitar uma dieta muito low carb, né? Que é baixa em carboidrato, tá? Então essas dietas super restritivas não vai ser interessante, tá? Nessa fase aí de pré-concepção, tá? Então, se você tem peso a perder, vai no nutricionista para ele fazer a dieta adequada para você, sem nada restritivo, sem dietas malucas, jejuns longos, tá? Aí aquela coisa do low carb. E o low carb, gente, eu falo muito do low carb, mas eu não sou contra o low carb, tá? O low carb ele não funciona para todo mundo. Mas o que eu tenho, aquela coisa, aquele nervoso do low carb, é que as pessoas elas acham que low carb é zero carboidrato. Aí tira o carboidrato todo da alimentação. E não, tá? Uma dieta low carb você consegue colocar ali mais ou menos 130 gramas de carboidrato, uma quantidade ok de carboidrato, né? Pra você zerar, né? Então cuidado com essas dietas muito restritivas que vão afetar negativamente, tá? A tua fertilidade. Mas o que? Reduzir cafeína, gente. Eu aqui tomando um cafezinho, ó. Mas não tô pretendendo engravidar agora, não. Então, reduzir a cafeína, tá? Então, você passar ali pra um cafezinho por dia, tá? Não mais do que isso, tá? Que ele vai... Isso é pra homens e mulheres.
Então, se a mulherada que tá aí também encaminha pro marido, fala pro marido também reduzir a cafeína, tá? Que isso vai compromete a qualidade ali do óvulo e do espermatozoide, tá? O excesso de cafeína. Não é que tem que parar de tomar café, mas é o excesso. Então, deixa pra tomar um cafezinho por dia só, tá? Que isso também vai ter um impacto. Então, eu sempre indico tomar ali pela manhã, se você já gosta, toma pela manhã, para também não tomar no final do dia e afetar o teu sono, né? Como eu falei pra vocês, que vai impactar, beleza? Então, diminuir a cafeína. Uma xícarazinha se você gosta muito, e o maridão também, o seu parceiro também, entrar nisso aí também para te ajudar, né? Vocês dois estarem aí se preparando para esse momento tão especial. Cortar álcool e cigarro, tá? Então, isso aí é indiscutível, né? Nem tem muito o que falar, né? Então, realmente o ideal é você cortar álcool e cigarro, tá? E isso também serve para os dois, beleza? Então, os dois aí, cortar álcool e cigarro, tá? Ai, mas se eu beber um negócio vai ter problema, nanana. Gente, isso aqui eu tô falando pra vocês, se vocês conseguirem se programar, tá? Então, eu vou até chegar aqui na parte de suplementação, que o ideal é começar 3, 6 meses antes. Mas acontece de não se preparar, de acontecer, né? E se aconteceu, tudo bem, você começa a se preparar pra tua gestação no momento que você descobre, tá? Mas eu tô falando muito, que eu tô pegando no ponto, no lance de fertilidade, tá? Então, obviamente, o álcool não vai ser legal pra essa fase, tá? Chá de hibisco pode afetar a fertilidade, tá? Então, cuidado também com esse excesso, tá? Então, eu sempre gosto de indicar aí no processo de emagrecimento, chás mais diuréticos, sempre fazendo uma rotação, claro, né? Então, o hibisco, ele entra nessa um dos chás aí que eu gosto, mas nessa fase que você está se preparando para, né, na pré-concepção não é interessante, tá? Então, obviamente, a gente tá falando de quantidades maiores, mas eu acho que assim, você já tem estudos que mostram que com quantidades maiores pode afetar, por que consumir logo esse chá, né? Não tem porquê. Então, eu costumo realmente retirar das minhas pacientes que estão se preparando, tá? Então, nada de chá de hibisco também para esse lance da fertilidade. Suplementação, né? Então, o ideal é a gente começar aí 3 a 6 meses antes, tá? Eu vi que a Celina perguntou aí de chás, né? Então, como eu tô falando aqui, Celina, não sei se você chegou mais pro final. Se você chegou pro final, assiste desde o início. Vai ficar gravado aqui na outra plataforma, tá? Então, tem um conjunto de coisas, né, que vão te ajudar na fertilidade. Não é somente um chá, tá? Então, só relembrando, então, a nutrição que eu falei aqui, tá? Falei da dieta ideal aqui, que tem estudos comprovando. Você controlar o seu nível de estresse, né? E seu sono, tá? Então, são os pontos principais que eu acho aqui, tá? E essas dietas, como eu falei pra vocês, né? Dietas malucas e tal, isso não vai combinar ali com esse processo, né, de pré-concepção. E aí, o que a gente pode suplementar, tá? O metilfolato, né? Que é a forma ativa do ácido fólico, né? O ácido fólico todo mundo conhece. E a forma ativa é o metilfolato, que é a forma que eu indico, tá? Então, para isso, né, não vou falar aqui de quantidades, né, específicas, porque realmente o ideal é você tá indo, né, no nutricionista, no seu médico, para ver as quantidades ideais. Mas o metilfolato é ideal você estar suplementando ali de 3 a 6 meses antes, tá? Quando você já começa a sua preparação. Outro ponto também é ver como é que tá a sua vitamina D, né? Sua vitamina D, do seu parceiro aí também, como é que tá esses níveis. E aí, caso esteja baixo, né, suplementar também, tá? Então, assim, maioria dos meus pacientes que realizam exame de sangue estão com deficiência de vitamina D. Eu não gosto de passar a vitamina D para todo mundo. Todo mundo precisa, não. O ideal é você fazer o seu exame ali sanguíneo para você ver, tá? Mas a maioria das pessoas estão, principalmente, acho que nesse período aí na pandemia, pós-pandemia, enfim, todo mundo trabalhando muito em casa. Então é difícil, né, às vezes você pegar, né, sol todos os dias, né, ali 15 minutinhos, né, sem protetor solar, com os ombros de fora. Então isso que é o ideal, tá? Mas mesmo você suplementando, eu recomendo você pegar sol também, tá? Né?
é super saudável. Mas enfim, então veja como é que tá seus níveis de vitamina D, tá? Outro ponto importante também é o ferro, né? Então, se você já tiver deficiente, então durante a gestação, né, a gente tende a diminuir esses níveis, né, de ferro sérico. Então, já veja antes de você engravidar como é que tá, porque se você já começa na tua preparação, na tua pré-concepção com níveis bons, né, não vai cair tanto, né? Porque isso já vai cair, né, inevitavelmente. Mas vocês conseguem entender como é importante você ver antes isso? Que às vezes você tá ali com níveis de ferro baixo e você nem sabe, tá? Às vezes tá com nível de ferro baixo e não sabe. Então, é super importante ali na sua pré-concepção você ver isso também, tá? Então, vitamina D, como é que tá seu ferro. Ômega 3 também, gosto muito de suplementar também. Para as mamães e também para os parceiros também, tá? Então tem alguns estudos também mostrando, tá? O aumento ali da fertilidade também, né? Associado ao ômega 3. Então é super importante, além da alimentação, você colocar ali fontes, né? De ômega 3. A suplementação eu também acho interessante. E quanto a essa coisa de suplementação, então eu recebo muitas perguntas, tá? Que suplemento eu tenho que tomar? Qual é melhor? Precisa mesmo? E eu costumo falar que suplemento é a cereja do bolo. Mas nessa fase, tá? Da sua pré-concepção, da sua gestação, é uma fase, sim, que é imprescindível você estar suplementando, tá? Então não é igual você tá fazendo uma atividade física, vamos ver aqui. Então se você de repente não tá podendo agora suplementar, a gente vai na comida, não. Mas nessa fase é realmente uma fase que tem que suplementar, tá? Então na sua pré-concepção, na gestação e até também depois, né? Eu gosto de manter ali a maioria dos suplementos que eu passo na gestação ali também, enquanto está amamentando também, tá? Então é uma parte, sim, que é interessante. Cirlane, minha paciente, está aqui. Durante a gestação, pode tomar colágeno? Então, você pode tomar o colágeno ou whey protein, né? Já vou responder dos dois aí que tem mais dúvida que me perguntam. Também pergunto na creatina, também pode. Mas o colágeno e o whey que for tomar nessa fase, tá? O ideal é ser um mais clean, né? Uma marca mais limpa possível, né? Então, livre de adoçantes, tá? Corantes. Então, a marca mais clean possível. Com você, minha paciente, então vou te passar uma marca que eu indico. Até posso indicar aqui depois algumas, tá? Marcas mais clean. Até do whey também, tá? Então, sem adoçante, sem corante. Então, nessa fase, às vezes é interessante, tá? Eu não vou falar de gestação hoje, senão vai ficar muito extenso, mas a gente pode marcar outra live só sobre gestação. Mas nessa fase eu gosto, às vezes, de ter alguns suplementos assim, de proteína, pra ajudar você tá ingerindo, né, a quantidade adequada de proteína, sem ter que ficar comendo muito, né? Porque, enfim, no início, às vezes, tem enjoo, não consegue comer tudo, então faz uma vitamina, alguma coisa, e ok, tá, Cirlane? E aí, o que mais? E da questão da genética, né? Então, lembrando que genética não é destino, né? Mas você pode estar silenciando ali, né, alguns genes, né, que você já tem predisposição, né? Então, vamos supor que você é uma pessoa que tem diabetes, né? E você vai engravidar. Então, né, provavelmente o seu filho pode vir com aqueles, né, genes ali, mas você pode estar silenciando, né, aqueles genes e depois ele, né, com o estilo de vida dele que você vai, como é que se fala? Fazer uma dieta, passar uma dieta saudável para ele, vai lá no nutricionista infantil, né, seu filho vai comer bem também. Então isso tudo a gente consegue silenciar. E aí desde esse momento também, né, da sua gestação, que é imprescindível aí, né, essa atenção. E depois, né, quando for o seu futuro filho, filha aí se alimentar também, tá? Então lembrando que não é destino, tá? Então pensar assim, eu já tenho, meu filho vai ter, já começa a desesperar, não. Então lembra que a gente consegue silenciar, né, através das nossas escolhas alimentares, nosso estilo de vida, tá? Outro ponto também, gente, que antes de engravidar, que eu recomendo, é fazer um check-up. Então realmente, tá? Fazer ali uma bateria de exames pra gente ver o que você tá com deficiência, o que você não tá. Como eu falei pra vocês, né? Alguns suplementos que são interessantes, de repente você tá com deficiência ou não. Então faça tudo antes, tá? Pra você se preparar pra esse momento, tá?
E dentro de um ano, gente, é considerado um tempo normal. Então eu sei que acontece muita ansiedade, comparação, mas não façam isso, não se comparem, cada um tem o seu tempo, tá? Então em até um ano é considerado ali um tempo normal, tá? Então depois de um ano que realmente você vai investigar. Então eu sei que a ansiedade é grande, né? Mas tenta, né, controlar essa ansiedade, esse estresse. Lembra que isso tudo vai prejudicar a fertilidade e não se comparar, que eu acho que isso é o principal, né? Vocês têm alguma pergunta? Quem tá aqui? Então, resumão aqui, que chegou pro final. Assiste a live desde o início, que eu vou deixar salvo, mas só um resumão aí. Então, a tua alimentação, né? Você fazer uma dieta mais rica em frutas, vegetais, né? Uma dieta mais plant-based vai te ajudar na fertilidade. Você aí maneirar seu nível de estresse, do seu sono também, melhorar a qualidade do seu sono, tá? Então, isso tudo vai ajudar. Você também não fazer nada restritivo na sua dieta, se por acaso você precisa perder peso, sem fazer dietas loucas, malucas, tá? Porque isso não vai ser interessante. E juntamente ali com o teu parceiro, né? Os dois ali com um estilo de vida saudável, se alimentando direitinho, fazendo a suplementação, tá? Então isso também eu acho que é um erro também bem comum, né? Só das mamães se preocuparem e acaba que o parceiro ali, o pai, acaba achando que às vezes não tem, né, que se preocupar de suplementar na alimentação, e sim, tem impacto sim, né, e também, como eu falei, o álcool, o cigarro, então isso tudo vai diminuir aí a fertilidade, beleza? Então, acho que eu consegui aí abrangir os principais temas, né, pra você começar a se preparar, e mesmo se você tava aqui desde o início, depois ouve a live de novo, pega um papel e a caneta, tá? Escreve os principais pontos que eu falei aqui, o que você pode começar a fazer, tá? E claro, gente, mesmo se vocês não forem se consultar comigo, se consultar com um outro profissional, vou adorar atender vocês, mas é muito interessante mesmo nessa fase vocês estarem, né, consultando ali um nutricionista para realmente fazer uma dieta equilibrada, adequada para você. De repente você tá acima do peso, então vamos fazer essa perda de peso de forma saudável antes de você começar a tentar engravidar, tá? Então, essa fase, né, da pré-concepção, depois na gestação, pós-parto, é de extrema importância você ter um acompanhamento, tá? Na parte nutricional, na parte de suplementação. Então, lembrando que, né, que você tá impactando aí não somente a sua vida, mas a vida aí desse futuro baby que vai vir por aí. Beleza? Então é isso, vou encerrar por aqui, vou deixar salvo, obrigada para quem conseguiu ficar aqui. Lembrando que toda quinta-feira a gente tem live, então quem consegue estar aqui, consegue perguntar, eu sempre leio as perguntas também. E depois eu quero fazer com vocês sobre gestação também, tá bom? Para a gente conversar um pouquinho. Então é isso, um beijo grande e até a próxima!